Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 erros na decoração que são comuns e que você pode evitar na sua casa. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, sou arquiteta e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. O primeiro erro que eu poderia relacionar aí é um dos que eu mais vejo, é o tal do pendurar os quadros. As pessoas têm uma mania de pendurar os quadros altos demais, quase lá no teto, na altura da parte superior da porta, e aí aquele ambiente fica com aqueles quadros todos muito altos, fica sem proporção, sem harmonia, você não consegue nem enxergar direito aqueles quadros, sabe? Gente, quadro a gente instala numa média de 1,5 m do piso até o meio do quadro. Por que isso? É uma regra? Não é uma regra, mas é uma altura que fica na maioria dos olhos de quem está observando aquele quadro. Essa altura ela pode variar ali entre 1,50 m, 1,60 m, pode ser mais baixo também, como por exemplo, se você tiver um quadro num quarto, né, e você quer colocar ele ali em cima, alinhado ali no eixo, no meio da sua mesa de cabeceira, você pode abaixar esse quadro. Esse quadro ele pode ter 1 m de altura, ele pode ter 1,20 m de altura. E aí, dessa forma, você consegue ter esse ambiente mais interessante. Então, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, no sentido de, não é uma regra que seja 1,5 m ou 1,60 m, mas que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais treinado para a gente poder entender quais são os momentos que a gente pode abaixar esse quadro ou levantar ele um pouquinho. Ele pode ser um pouquinho mais ou menos. O que não dá é aquele quadro que fica alto demais, perdido no espaço, fica só aquele quadro lá quase no teto e que fica sem sentido nenhum, ele não tá ali nem fazendo uma composição. A altura do quadro, ela depende muito da composição que você quer para esse espaço. Então, aquilo que eu falei, se tem um móvel embaixo, de repente vale a pena esse quadro ele ser um pouquinho mais baixo. Aí, de acordo com a altura desse móvel, você vai dosando essa altura do quadro, que também não é uma regra, não é porque eu tenho um móvel ali que você tem que colocar o quadro mais baixinho. Você pode ter ele ali naquela média de 1,5 m, 1,60 m no eixo, porém, tendo aquele olhar mais treinado para saber se aquilo dali tá legal, se pode levantar, se pode abaixar. A altura do quadro, a gente fala dessa média padrão. Sim, existe, mas é mais um guia. É para você poder ter uma referência, uma linha imaginária do que você gostaria. Então, quando você vai fazendo essas composições, você vai conseguindo identificar. É muito vem do coração. Quando você olha e fala, ai, eu acho que colocar ele um pouquinho mais baixo vai ficar interessante. Ou deixa com 1,5 m. A intenção, qual é a intenção que você quer? Ah, eu quero sim que ele fique com 1,5 m, a parede é um pouquinho maior e o quadro é pequenininho, eu quero que ele fique ali só um pontinho. Existem muitas possibilidades. E quando a gente fala de quadro, a gente fala da obra, qual é o quadro que a gente vai escolher, qual a altura que vai instalar. Existem essas regrinhas, mas é muito mais uma questão de olhar treinado, como eu disse, muito mais uma questão de composição do ambiente. Cada ambiente pede aquilo dali. Então, a regra, o que eu quero dizer aqui para vocês, que é o errado, são os quadros altos demais. Mas, quando a gente fala que a gente tem ali um padrão, uma altura padrão, e quando você consegue ter essa percepção, essa delicadeza no seu olhar, na hora de você olhar o seu espaço e entender qual é a altura que faz mais sentido para aquele lugar, porque não existe uma regra engessada, você consegue decorar esse espaço e ele vai ficando com a sua personalidade. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser você mesma. Você pode colocar o quadro na altura que você achar que fica legal, você vai olhando aquilo dali. Se você tiver algum tipo de estranheza, olhar e falar, nossa, tem alguma coisa errada, eu ainda não estou gostando. Tenta baixar, tenta trazer essas composições de uma maneira que seja única e só sua. Não fique engessado nas regras, mas não instale quadros muito altos. O erro número 2 vocês já estão carecas de saber que eu tô sempre aqui falando a mesma coisa, né? Não pinte o seu ambiente com cores muito escuras, principalmente se você não tem muita iluminação natural. O que acontece? As cores escuras, elas acabam absorvendo a iluminação. E aí, você deixa o ambiente um pouco mais escuro, mais fechado. Quando você tem muita iluminação natural, às vezes pode até funcionar, porque a iluminação, ela entra de várias formas. Agora, quando você tem um ambiente que é só uma janela, uma coisinha assim que você sente que você precisa de uma amplitude nesse espaço, de refletir um pouquinho mais essa iluminação, de um pouco mais de claridade, traga cores mais claras. Por que eu sempre falo do branco? O branco, ele reflete a iluminação, ele não absorve. Aumenta essa iluminação do ambiente. Então, o seu ambiente ele fica mais amplo, fica mais claro, ele fica com mais cara até de arejado, sabe? Você se sente melhor e você não se sente enclausurado ali. Fora que a cor branca, ela também traz leveza, ela destaca ali
os quadros e os objetos de decoração do espaço, ela se torna aquela base neutra. Então, eu tô sempre aqui falando isso pra vocês, mas eu ainda assim vejo muita gente pintando as paredes com cores que são escuras e acaba deixando o ambiente um pouco mais fechado e não tão agradável de permanecer, de estar naquele espaço, de aproveitar da melhor forma possível. O erro número 3 também é muito comum acontecer, que é a mistura dos acabamentos. O que acontece? Quando a gente fala da nossa casa, a gente quer uma casa leve, eterna, aquela casa atemporal, com as coisas pensadas, que tenha uma lógica. E pra gente ter esse resultado, a gente precisa padronizar. Se você não padroniza, por exemplo, a cor do seu piso, a iluminação técnica, que é aquela iluminação que fica lá no teto, se você não padroniza o tipo de bancadas da sua casa, se você não cria uma ordem lógica, uma padronização, você acaba não trazendo elegância para esse espaço. Esse espaço ele acaba ficando com muita informação, com excesso de informação, e acaba que ele fica cansativo, fica aquele ambiente que logo você quer fazer a reforma de novo. Então, muitas pessoas que vivem em reforma é porque elas não sabem aplicar os materiais corretos, porque quando a gente aplica esses materiais corretamente, então o piso correto, você padroniza as suas tomadas, as caixinhas, né, as carinhas das tomadas, a sua iluminação técnica, as bancadas, os metais, as paredes, você padroniza até a sua marcenaria, você cria uma ordem lógica e você vai criando essa repetição, você dificilmente vai ter um ambiente descartável. Muito provavelmente você vai estar com aquele ambiente ali muitos e muitos anos na sua vida, sem você falar o que, ai, tô cansada. Não, você vai cansar de um estofado que você pode mudar, você vai cansar do tapete que você pode mudar, você vai cansar ali da sua decoração que você pode revezar, alguma coisa que tá no armário vem pra jogo e o que tá ali você guarda. E aí você vai fazendo essas brincadeiras, né, com o passar dos anos. E não necessariamente a base da sua casa. Então, quando a gente fala dessas misturas de acabamentos, a gente fala justamente isso. Então, nada de querer inventar moda do tipo, vou colocar um piso na sala, um piso no quarto, um piso diferente no quarto da minha filha, um piso diferente no banheiro, cada banheiro de um jeito. Você tem que criar um padrão e não ficar fazendo essas misturas nesses elementos. Sabe onde você pode fazer as misturas? Você pode misturar os móveis soltos. Então, assim, ai, Rani, vai ficar tudo padronizado? Não, os móveis soltos podem vir como elementos que vai trazer vida, vai ficar um ambiente interessante, que não vai ficar aquele ambiente monótono, aquele ambiente enjoado, que você olha e fala, nossa, tá tudo igual na sua base. Mas você pode ter um sofá estampado, um sofá colorido, um sofá neutro, você pode ter um tapete neutro, você pode ter um tapete colorido, você pode ter um tapete estampado, você pode ter mistura de acabamentos entre esses móveis, então couro, a palha, o linho, o algodão, e você vai trazendo esses móveis da casa para trazer esse ambiente mais interessante e não necessariamente a base dessa casa. E aí quando você começa a misturar muito revestimento, muita bancada, muito tipo de pedra diferente disso, daquilo, você cria um ambiente cansativo e ele logo se torna descartável. Mais um erro são os móveis pesados demais. Sabe aqueles móveis, aquela cristaleira antiga da sua avó, aquela mesa de madeira escura, aquela cômoda que você garimpou no antiquário, aquele aparador que você ganhou de alguém, você tem na sua casa. Gente, eu sou super a favor, eu amo, tá? Eu amo todas essas peças, principalmente quando ela vem com uma história, vem com um significado, quando tem um sentido. Mas a gente tem que saber dosar, porque esses móveis em excesso, eles deixam um ambiente muito pesado, muito caricato. E a gente precisa de quê? De leveza para esse espaço, né? A gente quer leveza. Como trazer leveza tendo esses móveis? É possível? Com certeza. Até porque, como eu sempre falo, exatamente, são esses tipos de mistura de estilos entre esses móveis que deixam o ambiente muito legal. Mas você tem que trazer numa dose muito pequena. Ou seja, traga a sua base um pouco mais contemporânea, mais atual, né? Aquela base atual, com a maioria dos seus móveis um pouco mais atual, e deixa essas peças para uma peça em outra. Então, sabe essa cristaleira? Ao invés de você ter a cristaleira, um sofá da época, um tapete da época, uma mesa da época, não sei o quê, deixa tudo contemporâneo e coloca a cristaleira lá naquele cantinho, coloca a sua louça para jogo, aquela louça linda que você tem, que você ama, e que você vai deixar ela ali exposta, e fica aquela peça de decoração que chama atenção. Então, ela é a estrela do ambiente. Porque se você começa a trazer tudo desse jeito, você deixa o ambiente pesado e nada ali vai ser a estrela do ambiente. Porque tem tanta informação, tá tão pesado que você não consegue notar nada. Então, traga isso numa dose bem menor, aplica no seu ambiente e traga os outros mobiliários de uma forma muito mais leve e muito mais atual. E aí, dessa forma, você vai ter um ambiente muito bacana, que vai te acompanhar por muitos anos. Essa cristaleira que você ama, que você tem na sua casa, vai te acompanhar por muito tempo e você não vai cansar
gostar dela. Você pode até mudar de lugar, você pode mudar a decoração, você pode mudar um puxador. Mas você falar, não aguento essa peça, nossa, minha casa tá muito pesada, tá cansativo. Então traga esses elementos de uma forma mais estilosa para sua casa. Erro número 5 são os móveis encostados e agarrados na parede. Isso é muito comum também, a gente vê isso acontecer com mesa de jantar, né? As pessoas às vezes têm um apartamento que não é tão grande, uma casa que não é tão grande, e ela ainda assim quer ter uma mesa para acomodar todo mundo da família, todos os filhos, as noras, os genros, não sei o que, os netos, enfim, a galera toda. Mas ela mora num apartamento desse tamanhozinho que não cabe aquela mesa enorme. Aí o que ela faz? Ela insiste em ter a mesa enorme e agarra as cadeiras e a mesa tudo na parede. Fica aquele monte de móvel agarrado na parede. Muito comum também é a mesa retangular com a cabeceira encostada na parede. Gente, não fica bonito, porque você tira aquela fluidez do espaço. O formato da mesa, ele é determinado de acordo com o formato do seu ambiente. Então, assim, já como uma diquinha aí, só para você observar a sua casa, anota aí no seu caderninho. Ambientes que são mais quadrados ficam muito bons geralmente, pode ser que, em alguns casos, isso pode mudar, mas geralmente, na maioria das vezes, a mesa redonda, ela encaixa muito bem nesse ambiente quadrado. Quando o seu ambiente ele é mais retangular, a mesa retangular, ela se encaixa melhor nesse ambiente. Então, ao invés de você agarrar a mesa na parede, observe seu espaço, meça, vá na loja, entenda quais são as circulações que você precisa ao redor dessa mesa, desagarra essa mesa da parede e escolha o formato ideal de mesa para a sua decoração, para a sua casa. Porque assim você vai deixar um ambiente muito mais leve, muito mais fluido, todo mundo vai conseguir entrar e sair da mesa. Ai, Rani, mas minha família é muito grande, o que eu faço com essa turma toda? Gente, você vai encarar a realidade da sua casa. Se a sua casa cabe uma mesa de 4 lugares, é isso que você vai ter e o restante da galera vai se acomodar em outros lugares. É no sofá, com o prato em cima do colo? Tudo bem, vai ter que ser. O que não dá é você querer comprometer os espaços da sua casa, deixar o ambiente sem harmonia, sem proporção e ainda super desconfortável, em nome de alguns momentos que você vai receber as pessoas. Então, muita atenção nessa questão da mesa. Outra coisa, as pessoas também têm uma mania, né, de agarrar. Se você tem um sofá, aí você agarra na parede. Aí se você tem as poltronas, você agarra ela na parede. Aí fica aquele monte de móvel com aquele vácuo no meio, sabe? Que fica aquele ambiente... Você fala assim, nossa, tá faltando um estudo de ambientação nesse espaço. Será que essas poltronas precisam ficar agarradas na parede? Será que não dá para você puxar um pouquinho, colocar às vezes ela até de uma forma mais estilosa, de repente de ladinho ali do lado do sofá? Ou até uma poltrona de um lado, uma poltrona do outro. Essa questão da poltrona também eu vou deixar como uma dica para vocês, tá? Quando você for escolher as poltronas, se for uma poltrona do ladinho da outra, você vai escolher 2 poltronas idênticas e iguais. Se for poltronas que vão ficar distantes uma da outra, ou seja, uma na ponta ali do rack, a outra na ponta do outro, sabe? Assim, uma de frente para outra, longe. Você não vai escolher igual. Aí você escolhe diferente. E aproveite para misturar os materiais entre elas. Então, a poltrona de lá, você pode escolher uma palha, por exemplo. E a poltrona de cá, você pode escolher um couro ou uma madeira. Enfim, você tem que observar o seu espaço, ver o que é que tá faltando e aplicar ali nas poltronas, tá? Para você ter essa mistura aí de materiais. Então, você pensar nesse ambiente, será que a sua sala realmente, o sofá precisa ficar agarrado na parede? Será que a sua sala ela é grande o suficiente para você deixar um corredor atrás do sofá, que é uma passagem, ao invés das pessoas ficarem passando na frente da TV? Ou você ter um aparador, um banco atrás desse sofá para você fazer uma decoração e isso, de repente, ficar até virado ali para uma entrada da casa, você esconder as costas do sofá de uma forma estilosa. Então, evita essa questão de ficar agarrando tudo nas paredes. Traga essa soltura, essa circulação. Pensa na fluidez desse espaço, no percurso que as pessoas vão fazer quando elas entrarem na sua casa. Quando ela entra na sua sala, ela precisa passar pela sala para ir para algum lugar? Se sim, será que não cabe deixar uma circulação atrás desse sofá? E aí você vai pensando nisso, vai medindo, sempre com a trena na mão, medindo os espaços, para ver se isso é possível e como é a melhor forma de você acomodar esses mobiliários de uma maneira que fique estilosa, que fica confortável, que fica bonito, que você vai aproveitar muito melhor aquele ambiente. Então é isso, gente. Esses foram 5 erros comuns na decoração das casas e trouxe também aí as soluções para resolver e deixar a sua casa muito mais leve, muito mais elegante, muito mais atemporal. Comenta aqui pra mim se algum desses erros você se identificou. Ai, Rani, olha, eu vi que tal erro aqui na minha casa tá acontecendo, vou resolver da forma que você me contou, que você me ensinou. Aproveita para compartilhar também esse vídeo com as suas amigas e até o próximo vídeo. Beijos!